Olá! Vamos para mais uma aula sobre cerimonial e protocolo. Hoje a gente vai trabalhar com o decreto 70.274, onde traz todas as normas de precedência. Todo o processo de protocolo e cerimonial, ele segue uma lógica. E a maior parte das regras e dos ritos, eles têm um porquê. Nada é estabelecido aleatoriamente. Então, a gente tem que sempre ter a certeza do que é que tem nesse protocolo, nessas regras que são apontadas. Hoje, uma das principais preocupações das normas de protocolo são as precedências. Elas já foram até motivos de batalhas de outros tempos, envolvendo países poderosos como a França e a Rússia. A precedência, ela é o reconhecimento da primazia hierárquica, principalmente entre as potências mundiais antes da Segunda Guerra Mundial. A hierarquia, ela é determinada nas questões protocolares e é dela que depende a organização da precedência. Então, a gente vai começar a pensar o que é precedências, né? Então, o que é a precedência? Então, a precedência, o que deve ser observado é a hierarquia do cargo e a sua representatividade no evento. Então, quando a gente vai falar em precedência, nós vamos falar em hierarquia do cargo. A gente sempre vai precisar saber qual é a hierarquia que aquela pessoa tem, qual é o cargo que aquela pessoa tem, para saber qual é a hierarquia onde ela vai ficar. Então, a preocupação com os eventos públicos não deve ser uma tônica para o organizador de eventos. Porém, é conveniente obter o conhecimento básico para evitar qualquer tipo de constrangimento. Então, assim, quando você conhece bem o protocolo, quais são as regras, quais são as normas, se você conhece bem o decreto, você fica preparado para qualquer situação. Então, você vai evitar constrangimento para você e para outras pessoas. Você vai evitar constrangimento de que venham perguntar o porquê que um foi chamado antes do outro, né? Então, essas normas de precedências, elas também vêm para auxiliar isso, para não ter esse problema de que você coloca a preferência para um do que para outro. Como já tem as normas, a precedência já está estabelecida, não tem disputa pela cadeira. Então, o decreto 70.274, ele é de março de 1972. Então, vejam bem, 1972, ele já está aí há quase 50 anos, né? Então, quando a gente fala em um decreto que é antigo, tem algumas coisas que é preciso ser atualizado, mas até hoje ele está em vigor, né? E pequenas atualizações foram feitas. Então, o primeiro artigo que traz aí esse decreto. O presidente da República presidirá a cerimônia. Então, quando a gente fala isso, o que significa? Qualquer cerimônia em que o presidente esteja, ele que vai presidir a cerimônia. Aqui a gente vai ver um resumo de todos os artigos. A gente não vai conseguir trabalhar com todos os artigos, mas eu vou elencar para vocês os principais, tá? E mesmo assim já são muitos. O decreto completo vocês podem acessar pela própria internet no site do Planalto. Então você coloca decreto 70.274 de 72 que ele já aparece e você pode ter o decreto na íntegra.
Então, o que acontece? Não comparecendo o presidente da República, o vice-presidente é quem vai presidir a cerimônia que estiver presente, tá? Então, assim, em um evento, quando o presidente está presente, quem preside a mesa, né, a cerimônia, é o presidente da República. Porém, quando ele não está, quem preside é o vice-presidente da República. Depois, os ministros presidirão as solenidades promovidas pelos respectivos ministérios. Então, quando eu tenho ministros de Estado, tá? Quando eu tenho os ministros, são eles que presidem as solenidades. Aqui eu trouxe os primeiros 4 ministros, que são a ordem que eles aparecem, né? Na página seguinte eu vou apresentar o restante. Mas o que eu quero que vocês vejam? Aqui tem também o site onde você consegue a lista dos ministros e dos nomes deles, tá? Então, no site, eles sempre atualizam qualquer mudança no ministério, eles têm que alterar no site deles. Então, quando você for trabalhar em um evento e tiver que fazer a ordem hierárquica, né, a precedência em relação a ministros, busquem essa lista no site do gov.br, do Planalto, que aí você vai ter as orientações, você vai ter a lista completa da ordem dos ministros, como eles devem, qual é a precedência deles, ok? Então, a gente sempre vai ter que respeitar essa ordem quando a gente trabalhar com ministros, quando houver ministros no evento. Então, aqui eu tenho a lista. Essa lista está atualizada agora em 2021 e é de junho de 2021 que está lá no site, tá? Então, primeiro, o ministro do Estado, o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, o Luiz Eduardo Ramos. Ele é quem tem a precedência dentre os ministros. Depois, o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. A seguir, o ministro de Estado da Defesa. Em seguida, o ministro de Estado das Relações Exteriores. E assim por diante. Então, eu vou ter essa lista da ordem de precedência dos ministros de Estado do Brasil, tá? Então, a gente respeita essa ordem de precedência. Aqui tem o restante dos ministros, tá? Essa lista você consegue buscar na internet. Porém, o que acontece é que algumas vezes na precedência existem algumas exceções. Então, aqui, quando estiverem presentes personalidades estrangeiras, então quem são essas personalidades estrangeiras? Autoridades estrangeiras, chefes de Estado de outros países, tá? Então, ministros de outros países, autoridades estrangeiras, o Papa, enfim, outras pessoas, personalidades estrangeiras no geral, tá? Neste momento, se eu vou ter uma cerimônia, o ministro de Estado das Relações Exteriores é quem terá precedência sobre os seus colegas. Então, vejam bem, na ordem que eu acabei de mostrar para vocês, da ordem de precedência dos ministros de Estado, o ministro de Relações das Relações Exteriores, ele está em quarto na ordem de precedência. Porém, se houver personalidade estrangeira, quem vai ter a precedência é o ministro das Relações Exteriores. Então, ele passa a ser o primeiro. Do quarto, ele vai para o primeiro, ok? Então, tem honras, prerrogativas e direitos de ministro de Estado,
o chefe de gabinete militar da Presidência da República, o chefe do gabinete civil da Presidência, o chefe do Serviço Nacional de Informações e o chefe de Estado Maior das Forças Armadas. Então, nessa ordem, eles passarão após os ministros de Estado. O que significa isso? Então, eu tenho aquela ordem dos ministros de estados. Então, eu vou seguir aquela ordem de precedência. A seguir deles, eu vou colocar estes chefes de gabinetes. Então, estes chefes de gabinetes, eles têm precedência após os ministros de Estado. E aí, vale lembrar, as prerrogativas é o privilégio, é uma regalia, é um direito exercido e inerente a uma corporação, a um cargo, a uma profissão. Então, é uma prerrogativa presidencial. Aqui eu trouxe para vocês entenderem como que funciona lá na esplanada dos ministérios. Esse mapinha aqui está um pouco desatualizado, mas eu não achei nenhum um pouco mais atualizado. Mas ele traz a ideia, né, de como que estão dispostos os ministérios. A gente tem aqui a esplanada, né, os ministérios. Então, aqui toda é a avenida onde estão os ministérios. E aí, cada bloco desse aqui, cada construção dessa é um prédio, tá? Então, os ministérios ficam todos juntos aqui por blocos. Embora esta foto, essa figura já esteja um pouco desatualizada, mas dá para ter um pouco da ideia de como funciona. Então, em Brasília fica assim, até aqui tem a igreja matriz, né? E aí os ministérios ficam todos nessa mesma avenida que é chamada da Esplanada. Então, é formada por um conjunto de 17 edifícios que são distribuídos por toda essa avenida. Nos estados, no DF e nos territórios, o governador presidirá as solenidades, salvo as dos poderes legislativo e judiciário. Então, o que acontece? Neste artigo, ele fala, então, que os estados, no DF e nos territórios, que antigamente a gente tinha aí 4 territórios, hoje não mais, né? Depois a gente vai ver isso. O governador é quem vai presidir a solenidade, exceto quando tem os poderes legislativo e judiciário, que aí tem uma norma específica para quando tem pessoas, né, autoridades dos poderes legislativo e judiciário. Então, no respectivo estado, o governador, o vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça, eles terão precedência sobre as autoridades federais. Então, aqui, quando um evento acontece no estado, então, por exemplo, aconteceu no Paraná. Então, o governador do Paraná, o vice, o presidente da Assembleia e o presidente do tribunal, eles têm precedência sobre a autoridade federal, que seria um ministro, um deputado federal, enfim, outras autoridades federais. E aí, como que a gente coloca? Então, primeiro é o governador, segundo é o vice-governador, terceiro é o presidente da Câmara Legislativa e depois o presidente do Tribunal de Justiça. Nos estados, no Distrito Federal e nos territórios, o governador presidirá as solenidades ao que comparecer, salvo as dos poderes legislativo, judiciário e de caráter exclusivamente militar, nas quais será observado o respectivo cerimonial.
Então, o que acontece? Nas cerimônias militares, eles têm um cerimonial próprio. Então, nesse caso, é seguido esse cerimonial militar, ok? Porém, nos demais, quando o evento acontece nos estados, no Distrito Federal e nos territórios, o governador é quem preside a cerimônia, exceto se houverem autoridades dos poderes legislativos e no artigo 8º, tem a precedência entre os governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, é determinada pela ordem de constituição histórica dessas entidades. O que significa isso? Quando eu tenho um evento com vários governadores de estados, eu vou sempre colocar a precedência de acordo com a Constituição Histórica. O que é essa Constituição Histórica? A data de aniversário do Estado, a data de quando o Estado foi criado. Então, eu vou colocar a ordem por data de constituição desses estados. E aí, você sabe quais são as datas de Constituição Histórica? É preciso saber disso também. Aqui a gente tem os estados. Vocês arriscam saber quais são os estados que começaram? Vamos pensando aí. Vocês se lembram pela história do Brasil? Quem vem primeiro? Qual foi o estado que se constituiu primeiro? Não sabem? Não sabem de todos? Você sabe de um? Sabe de 2? Quem sabe de 3? Será que tem alguém que sabe mais de 4? Então, agora nós vamos tirar a prova. Aqui está a ordem de criação. Então, primeiro foi a Bahia. Alguém acertou? Depois, o Rio de Janeiro. Terceiro, Maranhão. Essa eu acho que muita gente errou. Depois vem o Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Paraná, Acre, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima. Então, essa é a ordem de precedência. Então, se eu tiver um evento onde acontece que eu tenha governadores de 5 estados daqui. Então, por exemplo, se for Bahia, Pernambuco, São Paulo, Alagoas e Paraná. Então, aqui eu já falei na ordem. A gente vai colocar nessa ordem que eu falei. E se chegar tudo embaralhado, como que você vai fazer? Então, ó, eu vou te dar 3. Se for Paraíba, Pará e o Acre, qual é a ordem de precedência? Então, primeiro vem o Pará, depois vem a Paraíba e depois vem o Acre, tá? Essa é a ordem de precedência. E assim sucessivamente, você faz com qualquer estado, agora você já consegue saber qual é a ordem de precedência desses estados. Aí, se você não conseguir decorar, sempre vale você ter uma colinha, né? Levar o seu decreto no bolso para você poder garantir que você vai fazer a precedência correta. Porque também é muito difícil a gente conseguir decorar todo esse decreto na íntegra, né? A não ser que você trabalhe muito com a parte exclusivamente com essa questão de precedência de cerimonial de autoridades. E aqui eu trouxe a ordem de precedência dos estados com as bandeiras. Por quê? Gente, as bandeiras é uma loucura você conseguir decorar as bandeiras, não colocar elas de cabeça para baixo.
Então, você precisa saber essas bandeiras de todos os estados quando você fizer um evento com governadores, autoridades, né, desses estados, tá? Então, tenham que tomar cuidado com a bandeira, se ela está para cima, tá? Se ela não está invertida. Então, tomem esse cuidado. Sempre verifiquem, né, na hora que você colocar na panóplia, no mastro, todas as bandeiras se estão devidamente corretas, posicionadas corretamente, tá? Isso é muito importante, isso acaba dando algumas brigas, então a gente não pode errar isso neste momento, certo? Então aí vai uma colinha para vocês das bandeiras da ordem de precedência dos estados. O artigo 10º, ele traz que nos municípios o prefeito é quem presidirá as solenidades municipais. No 11º, então assim, existe um evento no município, é o prefeito daquela cidade quem vai ser a pessoa a presidir a solenidade. Então, a gente pensa que essas pessoas, então, se está no estado, é o governador, se está na cidade, é o prefeito, por quê? Eles são os anfitriões, né? Eles que estão recebendo, e é por isso que eles acabam presidindo as mesas, né? As solenidades. No artigo 11º, em igualdade de categoria, a precedência em cerimônias de caráter federal será a seguinte. Então, primeiro, os estrangeiros, então, autoridades estrangeiras. Segundo, autoridades e funcionários da União. Terceiro, as autoridades e os funcionários estaduais e municipais. Então, aí a gente traz essa ordem, tá? Então, a gente vai sempre seguir essa ordem em questão de precedência. Aí, vale ressaltar, quando essa precedência funciona, quando as cerimônias são de caráter federal. Então, é um evento que seja federal, nacional, né? Que eu vou ter autoridades federais também, tá bom? Então, ela se aplica neste caso, quando as cerimônias são de caráter federal. Os cardeais da Igreja Católica, como possíveis sucessores do Papa, eles têm situação correspondente às dos príncipes herdeiros. Então, ele está em igualdade à dos príncipes herdeiros. Quando o presidente da República se fizer representar, significa que ele não foi, ele mandou uma pessoa lá, tá, para representá-lo em solenidade ou cerimônias. O lugar que compete a seu representante é à direita da autoridade que as presidir. Então, se for um evento em que estiver uma pessoa representando o presidente, né, uma autoridade representando o presidente, esta pessoa ficará à direita da autoridade que estiver presidindo aquele evento. Do mesmo modo, os representantes dos poderes legislativo e judiciário terão a colocação que compete aos respectivos presidentes. Então, eles também ficarão ali à direita. Nenhum convidado, prestem atenção, nenhum convidado poderá fazer-se representar nas cerimônias a que comparecer o presidente da República. Então, o que significa isso? Se eu tenho uma cerimônia em que o presidente estiver, não adianta alguém falar, eu sou representante do governador. Não, nenhuma autoridade pode se fazer representar quando o presidente estiver na cerimônia,
tá? Então, nem governador, ministro, prefeitos, deputados, senadores, nenhum pode se fazer representar para compor, né, uma mesa, né, um palanque ali de autoridades. Nenhum deles poderá se fazer representar quando o presidente da República estiver presente no evento. Em relação aos jantares e almoços, então o decreto ele também traz que nenhum convidado poderá fazer-se representar. Então, quando é almoço e jantar, entende-se que aquela pessoa que foi convidada, a gente não passa o convite para outra pessoa. E é assim que a gente deve fazer também no sentido social. Quando a gente é convidado para um evento, para um jantar, para um almoço, para um aniversário, é a gente que foi o convidado. Então, a gente não passa esse convite para outra pessoa. Da mesma forma, acontece isso dentro do protocolo e o decreto ele já determina isso. Então, nenhum convidado poderá se fazer representar neste momento, nos jantares ou em almoço. Quando o presidente da República se fizer representar em solenidade ou cerimônias, o lugar que compete ao seu representante é à direita da autoridade que as presidir. Então, isso a gente já tinha comentado também. Sempre o presidente, quando o presidente se fizer representar, é sempre à direita da autoridade que estiver presidindo. Nenhum convidado poderá fazer-se representar nas cerimônias a que comparecer o presidente da República. Então, quando a gente tem um evento e que o presidente da República estiver, nenhum convidado pode se fazer representar, tá? É sempre o convite para aquela autoridade. Se ela não foi, ele não manda representante. Algumas outras coisas também. Os antigos chefes de Estado, então os ex-presidentes, passarão logo após o presidente do Supremo Tribunal Federal, desde que não exerçam qualquer função pública. Então, o que significa? Ex-presidente, tá? Então, por exemplo, o Lula, a Dilma, o Temer, todos esses ex-presidentes, eles acabam ficando após o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, se eles estiverem exercendo algum cargo, né, naquele momento, aí a precedência dele deve ser em função por este cargo que ele estiver exercendo, certo? Quando estiverem presentes personalidades estrangeiras, o ministro de Estado das Relações Exteriores é quem terá a precedência sobre os seus colegas. Então, reforçando, né, nesse lembrete aí. Tem honras prerrogativas e direitos de ministro de Estado, chefe de gabinete da Presidência da República, o chefe de gabinete da Presidência, o chefe de Serviço Social Nacional de Informações, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e nessa ordem passarão após os ministros de Estado. Então, depois de todos os ministros, passam para esses cargos, né, os chefes dos gabinetes. Então, depois dos ministros, eu tenho que colocar esses chefes de gabinetes. O consultor-geral da República tem, para efeitos protocolares e de correspondência, o tratamento devido aos ministros de Estado. Então, a gente coloca no mesmo nível aí o consultor-geral da República em relação aos ministros de Estado.
Os antigos ministros de Estado, chefes do gabinete militar da Presidência da República, chefes do gabinete civil da Presidência da República, chefes do Serviço Nacional de Informações e chefes do Estado-Maior das Forças Armadas, que hajam exercido as funções em caráter efetivo, passarão logo após os titulares em exercício, desde que não exerçam qualquer função pública, sendo, neste caso, a sua precedência determinada pela função que estiverem exercendo. Então, os ex-ministros, né, os ex-chefes, eles passam logo após aos titulares. Então, os ministros após os ex-ministros após os ministros, os ex-chefes após os chefes daquele momento. Porém, é a mesma coisa com relação ao presidente, né? Se ele estiver exercendo uma função pública, então aí a precedência é aquela que ele estiver exercendo naquele momento, né? Aquele cargo que ele estiver exercendo naquele momento. Em cerimônias militares. Então, quando as cerimônias militares for convidado o governador, ser-lhe-á dado o lugar de honra. Então, qual que é o lugar de honra? À direita de quem estiver presidindo o evento, tá? Então, a gente sempre vai dar um lugar de honra para o governador. Nos casos omissos, o chefe do cerimonial, quando solicitado, prestará esclarecimentos de natureza protocolar, bem como determinará a colocação de autoridades e personalidades que não constem na ordem de precedência. Então, para isso, é muito importante que o chefe do cerimonial ele tenha experiência para conseguir fazer essas equivalências de cargos. Então, ele tem a autonomia, né, de quando não estiver determinado pelo decreto, ele pode fazer a colocação das autoridades, colocando uma ordem de precedência. Mas é importante que ele tenha uma experiência em relação a isso para conseguir fazer as funções, os cargos equivalentes ali, certo? Então, por exemplo, o Ministério Público, o Procurador da Justiça, ele seria equivalente a um secretário de Estado, tá? Então, são essas equivalências que ele pode fazer, né, e fazer a colocação ali na ordem de precedência. Agora, outros lembretes. Então, o anfitrião é aquela pessoa que está presidindo o evento, tá? Então, é ele quem deve comandar o evento. Caso não estejam autoridades presentes que sejam superiores a ele ou a quem ele reporta, né? Que é o caso. Então, quando eu tenho o presidente também, ele é o anfitrião. Mas é importante a gente saber essa ordem aí das precedências para a gente não ter nenhum problema, porque sempre tem uma pegadinha, né? Então é importante a gente saber. É importante a gente conhecer também a legitimidade e o cargo, né? Aquelas pessoas que têm os cargos, a gente tem que saber porque a gente faz essa precedência de acordo com os cargos. Aí, quando a gente vê a questão da equivalência de cargos, então é importante também você conhecer sobre os cargos que existem aí. A data de diplomação ou idade. Então, o que acontece? Eu tenho uma precedência também por data de diplomação. Então, por exemplo, aquele que teve que é há mais tempo um deputado, tá? Então, o deputado que está há mais tempo, ele também tem precedência em cima daquele com menos tempo. Ou por questão de idade, um mais velho, então é equivalente o tempo que eles assumiram. Eles assumiram na mesma data. Aí eu sigo pela idade. Então, o mais velho tem a precedência.
Em relação a esposo, a precedência do esposo ou esposa da autoridade, né? Então, o esposo ou a esposa, ela é sempre a mesma daquela pessoa que ela for casada. Então, ela fica equivalente ali à pessoa da qual ela é casada. Para estrangeiros, então, em relação aos países, a gente vai fazer por ordem alfabética, tá? Então, a gente vai pensar que eu tenho autoridades estrangeiras de diferentes países. Eu vou colocar dentro de ordem alfabética. Então, eu tenho presidentes de alguns países. Eu vou colocá-los dentro da ordem alfabética, certo? Outros lembretes. Então, no poder executivo, qual é a minha ordem de precedência? O presidente da República, depois o vice-presidente e depois os ministros de estados e secretários. No legislativo, primeiro o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, depois o presidente da Câmara dos Deputados, senadores e deputados federais. Se houver mais de um deputado, eu vou aplicar então pela data do mandato e pela idade. Então é aquilo que eu falei, se o deputado ou o senador, eles assumiram na mesma época, eu vou para a idade. Então, se algum assumiu, já teve um mandato anterior, por exemplo, ele tem a precedência, certo? Então, eu sempre vou pela data do mandato dele, aquele que é mais antigo. Se é equivalente, eu vou pela idade. Então, aqui eu trago a precedência do judiciário. Do judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça, juiz de direito da comarca em que se processa a cerimônia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, procurador-geral da República no Estado, procurador-geral do Estado, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, presidente do Tribunal de Contas e assim sucessivamente, tá? Então, olha, vejam lá, eu vou seguindo, depois tem os juízes, né, os procuradores regionais, então eu vou ali até os promotores públicos com essa precedência. Dentro do estado, né, como que vai ser? Então, eu tenho o governador, depois o vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça, tá? Aí é importante você sempre procurar no decreto, ele vai ter também um anexo com as precedências, tá? Isso auxilia muito você procurar por ali qual que é essa ordem de precedência. Ele coloca de todas as autoridades, ok? Então, tal determinação não se aplica aos presidentes do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, aos ministros de Estado, ao chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, ao chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, ao chefe do Serviço Nacional de Informações, ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e ao Consultor-Geral da República, porque eles passarão logo após o governador, tá? Então, eles têm a precedência quando eles estiverem num evento estadual. E dos municípios, então eu vou ter uma ordem, uma precedência que vem primeiro a capital. Então, a capital ela é sempre tem a precedência quando eu tiver um evento entre municípios do mesmo estado, né? Então, a capital é sempre a primeira. Depois vem a cidade em que está sediando o evento. E depois vem as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, depois cidades com mais de 500 mil habitantes, depois com 300 mil habitantes e depois 100 mil habitantes. Abaixo de 100 mil habitantes, aí a gente já faz por ordem alfabética,
tá? Então, a gente tem que saber quais são os habitantes, né? A quantidade de habitantes que tem em cada cidade para poder fazer essa precedência. O que que acontece? Tem algumas vezes que fica muito difícil de você saber essa questão das cidades e por uma questão de bom senso, alguns cerimonialistas, eles acabam aplicando por ordem alfabética, tá? Então, geralmente eles fazem o prefeito da capital, o prefeito da cidade sede e aí depois vem as outras cidades por ordem alfabética. Mas é possível a gente saber de algumas cidades quando elas têm conforme os habitantes, né? Então, a gente sempre vai procurar fazer nessa ordem dos municípios. Então, vejam bem, os estados é por ordem de criação, tá? Os municípios é por ordem de quantidade de habitantes e depois, abaixo de 100 mil, por ordem alfabética. Alguns critérios adicionais. Então, a gente vai ter aí critério de antiguidade histórica, que é a data de criação de organizações e de órgãos públicos. Ela também é usada para estabelecer a precedência entre pessoas jurídicas, bem como de unidades administrativas. Então, quando você estiver num evento e que não souber aquela entidade, né? Ela não está dentro do decreto, você aplica esse critério de antiguidade histórica. Qual foi aquela entidade, aquela organização que foi criada antes? Se não for possível aplicar esse critério, a seguir vem o critério cultural. Então, conforme o grau de conhecimento acadêmico e cultura pela qual a personalidade é reconhecida e pelo destaque que possui no meio social. Então, aí a gente vai trabalhar com essa relação de titulação, né? Então, por exemplo, isso é muito comum ser aplicado dentro das universidades. Os professores que têm título de doutorado, eles vêm antes daqueles que têm título de mestrado, né? E assim sucessivamente. Então, a gente também aplica por esse critério cultural. O critério de idade. Então, de acordo com a idade das personalidades presentes, o mais idoso precede o mais jovem, né? Os adultos precedem as crianças. Então, esse critério, ele é utilizado geralmente para estabelecer a precedência entre pessoas do mesmo nível e da mesma categoria. Então, por exemplo, você já foi pelo critério de antiguidade histórica, pelo critério cultural. Ainda tenho lá em relação à idade. Então, tem 2 professores doutores. A gente vai por idade, tá? O mais idoso, né, o mais velho, vem antes do mais novo. O critério de gênero. Então, entre os critérios da mesma categoria hierárquica, as mulheres precedem os homens. Então, aí a gente é aquela questão da etiqueta, né, que é o cavalheirismo. Então, as mulheres vêm antes dos homens. Quando há diferença hierárquica, é possível que o homem ceda a precedência à mulher no momento de composição de mesa ou de dispositivos. Trata-se de uma deferência. O que significa isso? Algumas vezes, quando a gente monta, por exemplo, uma mesa diretiva, né, que é uma mesa de autoridades, e aí na ponta a mulher quem vai ficar, é muito usado, assim, é de bom tom. Se houver um homem ao lado dela, ele geralmente troca de cadeira, ele cede o lugar para ela, que está lá mais à direita, para que a mulher não fique exposta, né? Porque na ponta, teoricamente, ela ficaria com as pernas expostas. Então, isso é uma questão de cavalheirismo. E aí é colocado isso também. Então, embora aquela
aquela autoridade, aquele homem tenha a precedência, né, em relação a ela, é comum ele ceder o lugar para que ela fique mais confortável. Então, depois disso vem o critério de ordem alfabética, que é o mais simples, né? Mais objetivo, que pode ser empregado no ordenamento de pessoas, organizações e estados. Então, quando você não tiver como trabalhar, né, com esses outros critérios, você pode trabalhar aí com o critério de ordem alfabética, tá? Então, a gente vai trabalhar com todas essas questões. Agora, quando a gente trabalha, né, por exemplo, com antiguidade de diplomação, o cargo, utilizando aí a presença de várias pessoas que ocupam o mesmo cargo ou função, então senadores, deputados federais ou estaduais, a gente pode trabalhar também com relação a poder econômico, poder de força, poder cultural, honraria, interesses políticos e empresariais, né? A idade, o sexo, ordem alfabética, e no final o bom senso, né? O bom senso ele está aí sempre presente para a gente poder aplicar todos esses critérios. Mas aqui, já na própria legislação, já coloca alguns critérios que você pode tomar uma decisão na hora de fazer as precedências. Aí a gente vai falar um pouco sobre a posse do presidente da República. Existe todo um protocolo a ser seguido. Tudo aquilo que é feito durante as cerimônias de posse do presidente da República tem um protocolo, né? A lei já traz o roteiro de como isso vai acontecer. Aqui eu trouxe alguns artigos para vocês terem ideia, mas depois é importante vocês lerem direto no decreto. Então, o artigo 37, 37º, ele coloca que o presidente da República eleito, tendo à sua esquerda o presidente, o vice-presidente, e na frente o chefe do gabinete e o chefe do gabinete civil. Dirigir-se-á em carro do Estado ao Palácio do Congresso Nacional, a fim de prestar o compromisso constitucional. Então, no momento em que se toma a posse, então é colocado o presidente da República, né, e à sua esquerda o vice-presidente, e na frente o chefe do gabinete militar e o chefe do gabinete civil. A gente viu que em algumas cerimônias aconteceram de ter só o presidente, né, separado, o presidente eleito, em um carro. Então, isso pode acontecer também, e o que acontece é do vice-presidente e dos chefes irem em carros separados. Prestado o compromisso, o presidente da República, com seus acompanhantes, deixará o Palácio do Congresso, dirigindo-se para o Palácio do Planalto. E aí, eles chegam, então, no Palácio do Planalto. Então, o presidente da República, que foi eleito, ele vai ser recebido à porta principal do Palácio do Planalto pelo presidente que findou o mandato, né? Então, o último presidente vai receber o presidente eleito, tá? Isso faz naquela rampa que tem aí na fotinha, naquela rampa onde eles sobem. E aí, estarão presentes os integrantes do antigo ministério, bem como os chefes do Gabinete Militar, Civil, Serviço Nacional de Informações e do Estado-Maior das Forças Armadas. Então, vejam aí na fotinha que tem o presidente ali é o Jair Bolsonaro com a esposa dele, e do lado também
está sendo acompanhado. Então, eles estão sendo acompanhados também pelas suas esposas, que elas podem também subir, porque elas acabam tendo, lembra, a equivalência do cargo, tá? Elas vão junto com as autoridades. Da posse do presidente da República em relação ao 43º artigo. Então, caberá ao chefe do cerimonial planejar e executar as cerimônias da posse presidencial, da nomeação dos ministros de Estado, os membros dos gabinetes civil e militar da República, da Presidência da República e chefes do Serviço Nacional de Informações do Estado Força Maior, do Estado-Maior das Forças Armadas. Então, o cerimonial da presidência é quem faz todo o planejamento da cerimônia, tá? É o cerimonial da presidência que faz essa cerimônia. Em relação a visitas do presidente da República e o seu comparecimento às solenidades oficiais. Então, o presidente da República ele não retribui pessoalmente visitas, exceto as de chefes de Estado. Então, os chefes de Estado são os presidentes de outros países, né? Quando o presidente ele recebe uma pessoa no seu país, ele faz essa cortesia depois de também visitar este chefe de Estado, tá? Quando o presidente da República comparecer em caráter oficial a festas e solenidades ou fizer qualquer visita, todo o programa, todo o roteiro que for executado, ele será submetido à aprovação por intermédio do chefe do cerimonial da Presidência da República. Então, se você estiver fazendo um evento aqui no Paraná, e que o presidente da República vier a comparecer, o seu roteiro, tudo que vai acontecer na cerimônia, ele é submetido à aprovação do chefe de cerimonial da Presidência da República. Eles têm que autorizar esse roteiro que você programou. Com relação aos convites, então, para as cerimônias da Presidência da República, serão feitos por intermédio do cerimonial do Ministério das Relações Exteriores ou do cerimonial da Presidência da República, conforme o local onde as mesmas se realizarem. Então, esse convite, ele sempre é feito e analisado, né, pelo cerimonial do Ministério das Relações Exteriores ou da Presidência da República. A gente sempre vai ter que passar por estes órgãos, né, este convite. O livro de visitas. Então, diariamente tem um livro de visitas no Palácio do Planalto, que ele é para ser assinado por pessoas que forem levar os cumprimentos ao presidente da República e à sua esposa. Das visitas oficiais. Então, quando o presidente da República visitar oficialmente estado ou território da federação, competirá à presidência da República, em entendimento com as autoridades locais, coordenar o planejamento e execução da visita, observando-se o seguinte cerimonial. Então, o presidente da República ele vai ser recebido no local da chegada pelo governador ou do estado ou do território, né? E por um oficial general de cada ministério militar, tá? De acordo com o cerimonial militar. Então, o que acontece? Quando um presidente vai visitar um estado, a gente tem que seguir este roteiro, a gente tem que planejar fazendo dessa forma. Então, o presidente da República ele tem que ser recebido pelo governador do estado, tá? E por um oficial general de cada ministério militar. Após as honras militares, o governador apresentará ao presidente da República as autoridades presentes,
Então, aí vai mostrar, esse é o fulano, aquele é o ciclano e assim sucessivamente. Vai apresentar todas as demais autoridades. Havendo conveniência, as autoridades civis, eclesiásticas e autoridades militares poderão formar separadamente. Então, a gente pode separar estas autoridades para um outro momento. Deverão comparecer à chegada do presidente da República, o vice-governador, tá? O presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça, os secretários de governo e o prefeito municipal, tá? Observada a ordem de precedência estabelecida já nesse decreto, que eu já apresentei para vocês. Então, com o presidente indo para o evento, todas essas autoridades também têm que estar presentes no evento. Ao gabinete militar da Presidência da República, ouvido o cerimonial de Presidência da República, competirá organizar o cortejo de automóveis da comitiva presidencial, bem como das autoridades militares a que se refere o primeiro parágrafo do artigo. Então, o que acontece? O cerimonial é que vai organizar como que vai acontecer o cortejo dos automóveis. Então, quem que vai entrar em cada automóvel, como que vai ser esse cortejo, quanto tempo que isso vai levar, para onde que vai, tudo isso é organizado pelo cerimonial. As autoridades estaduais encarregar-se-ão de organizar o cortejo de automóveis das demais autoridades. Então, as outras autoridades são organizadas pelo cerimonial que já estiver organizando o evento daquele estado ou daquela cidade, né? Tudo que for em relação a outras autoridades estaduais, quem faz é o próprio cerimonial do evento em questão. O presidente da República tomará o carro do Estado, tendo à sua esquerda o chefe do Poder Executivo Estadual e na frente o ajudante ordens. Então, aquela pessoa que auxilia ao chefe do Poder Executivo Estadual, tá? Então, aí eles vão ficar à esquerda ali no automóvel, tá? Haverá no Palácio do Governo um livro onde se inscreverão as pessoas que forem visitar o chefe de Estado. Então, das visitas de chefe de Estado estrangeiros. Então, as visitas de chefe de Estado estrangeiros, então, presidentes de outros países, né? Aí é um exemplo do Papa. Então, ele é quem preside o Vaticano, que é um país, né? Então, oficialmente, sempre que possível, na capital federal. Então, a gente procura fazer com que essas visitas sejam na capital federal, em Brasília. Na capital federal, a visita oficial do chefe de Estado estrangeiro ao Brasil iniciar-se-á com o recebimento do visitante pelo presidente da República. Então, o presidente da República vai receber esse chefe de Estado estrangeiro. Vindo o chefe de Estado acompanhado de sua esposa, o presidente da República e as autoridades acima indicadas far-se-ão acompanhar das respectivas senhoras. Então, é de bom tom você fazer isso. Se vier o esposo ou a esposa, né, daquele chefe de Estado, então o presidente e as demais autoridades, eles também pedem para que seus acompanhantes, né, seus respectivos esposos e esposas, acompanhem também a essa visita. Em relação ao falecimento,
Então, o chefe do cerimonial da presidência que vai providenciar toda a ornamentação fúnebre do salão de honra do Palácio Presidencial e transforma a câmara, transformada em câmara ardente, né? Então, é o chefe do cerimonial que vai fazer toda essa organização do ambiente, né, em relação à decoração, tudo para o velório. O chefe do cerimonial coordenará a execução das cerimônias fúnebres. As honras fúnebres serão prestadas de acordo com o cerimonial militar, que é um cerimonial específico, tá? Transportado o corpo para a câmara ardente, terá início a visitação oficial e pública de acordo com o que for determinado pelo cerimonial do Ministério das Relações Exteriores. Então, vocês veem que é um trabalho em conjunto, né? O chefe do cerimonial da presidência, junto com o cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, trabalham em conjunto também com o cerimonial militar, tá? O chefe do gabinete militar da Presidência da República, o chefe do gabinete civil da Presidência, cobrirão a urna com o pavilhão nacional, então com a bandeira nacional, tá? Então, os dois chefes, eles cobrem a urna, né, com a bandeira aí do Brasil. A urna funerária será conduzida da câmara ardente para a carreta por praças das Forças Armadas. Então, são pelos militares aí das Forças Armadas, né, os praças, né, que são os soldados ali das Forças Armadas, que vão conduzir a urna para outro local. E aí, gente, uma coisa muito importante. Quando a gente vai fazer um evento que tiverem autoridades presentes, é muito importante a gente fazer uma ficha do cerimonial. Então, essa ficha do cerimonial, você já tem que deixar, se você trabalha muito com isso, você já deixa uns cartõezinhos feitos assim, tipo o cartão de visita, um pouco maior do que um cartão de visita, para você já deixar com o nome, tá? O cargo, então você vai colocar, ó, primeiro, cargo vitalício, o nome do cargo. Depois, o nome, tá? Primeiro nome e depois o cargo temporário, se for o caso, né? Se for também o caso de ter algum título acadêmico, vem antes do nome. Então, por exemplo, ali o advogado fulano de tal. É muito importante, então, você ter essa fichinha anotando o cargo e o nome, tá? Para que você possa entregar para as autoridades para que eles façam a leitura e para você poder se organizar também, para o mestre de cerimônia, né, poder se organizar no momento de fazer a nominata para as pessoas que estão ali no evento. Então, no momento que você vai anunciar quem está presente ou no momento que você for chamar as autoridades para compor uma mesa diretiva, você usa essa ficha do cerimonial, que aí você já deixa em ordem de precedência daquele evento específico. Então, a gente utiliza essas fichinhas. E o que acontece? Essas fichinhas que são usadas pelo chefe do cerimonial, elas também são entregues para as autoridades que estão compondo a mesa para poder fazer aquela vocação, né? O chamamento. Então, dou as boas-vindas, né? Dou os bom dia para o fulano, ciclano. E aí esse nome é entregue nessas fichinhas para essas autoridades já na ordem de ser falada, de ser
anunciado, né? Porque até essas autoridades, quando elas vão ler, elas também devem fazer esse anúncio, esse cumprimento, né, às outras autoridades com a ordem de precedência. Outra coisa que é muito importante, o cerimonial conhecer as autoridades. Então, é importante assim, quem trabalha muito com autoridade tem que conhecer. Tem que ter ali um catálogo com todas as autoridades, tem que conhecer mesmo as autoridades, porque muitas dessas autoridades, elas não passam porque geralmente nos eventos a gente monta uma mesinha com o registro das autoridades, né? Tem uma plaquinha que está escrito registro de autoridades. Só que tem tantas autoridades que elas se acham tão conhecidas, né? Que elas muitas vezes não passam por essa mesinha de autoridades. E aí vai do cerimonial ver, né? Identificar e anotar ali que aquela autoridade está presente. Mas para isso você tem que conhecer essas autoridades, para você poder visualmente localizar e reconhecer, né? Identificar essas autoridades, você precisa conhecer muito bem todas as autoridades. Outro detalhe importante, quando for compor uma mesa, uma quantidade ideal é de 7 pessoas, mas não é obrigatório isso, vai depender muito do evento. Aqui é uma quantidade que seria ideal, para não ter uma mesa muito grande aí, muito extensa. E a nominata, né, que é isso que eu falei para vocês, de ter esses cartõezinhos para entregar para as outras autoridades, para que eles possam fazer os cumprimentos no momento que for da fala deles. Então, todas as autoridades que estão ali na mesa vão acabar citando essas outras autoridades, que é o momento que faz o cumprimento, né? E aí é importante entregar esses cartõezinhos para essas autoridades que vão fazer uso da palavra. Muito bem, terminamos aqui e agora eu quero que vocês resolvam algumas questões. Vocês vão resolver essas questões e vão mandar para mim no Classroom, na atividade que eu vou postar desse vídeo, tá? Isso que vai contar como aferição da presença. Questão número 1. A precedência entre os governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios é determinada. Letra A, pela extensão territorial da entidade. Letra B, pelo número de habitantes da entidade. Letra C, pelo maior tempo de mandato trabalhado como governador. Letra D, proximidade da capital do país. Letra E, pela ordem de constituição histórica da entidade? E aí, você vai acertar? Já acertou? Facinha essa, né? Vamos para outra? Questão número 2. Quanto às normas do cerimonial público, a precedência entre governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios é determinada pela ordem de constituição histórica dessas entidades. Dentre as entidades abaixo, a precedência é para letra A, Minas Gerais, B, Maranhão, C, Distrito Federal, D, São Paulo ou E, Ceará. Essa eu acho que você já sabe também. A próxima. O presidente da República é a única autoridade que pode fazer-se representar em jantares e almoços? Está certo ou está errada? A quarta. O vice-presidente da República, para fins de preservação da segurança do presidente da República, presidirá as cerimônias em que o presidente estiver presente? Certo ou errado? É o vice-presidente, então, que preside a cerimônia que o presidente estiver presente? É um monte de presidente. Vamos lá, tá certo ou tá errado? Muito bem,
Obrigada e espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre cerimonial e protocolo, sobre o decreto 70.274. Isso quem for trabalhar com a parte de cerimonial, que estiver presente autoridades, tem que saber de trás para frente, de frente para trás, do meio para cima, do meio para baixo, de tudo quanto é jeito, né? É obrigatório compreender tudo, ok? Muito obrigada e até a próxima aula!